Belferote 6, que é o de peso, e também sobre o nosso 21, o queridinho, né, o Fática, que tem na sua formulação a melatonina e o magnésio. Por que esse conceito aí, né, nós vamos conversar um pouco, por que esse conceito do emagrecer dormindo, da onde isso surgiu, mas acho que a gente pode falar primeiro aí do de peso, que ele tem uma formulação que essa sim é específica, né, por emagrecimento. Ele tem na sua formulação aí a laranja Mouro, aquela laranja que tem a sua coloração avermelhada. Então, ele tem a laranja Mouro, né, tem o extrato aí da laranja Mouro, diferente, ela tem a coloração dela avermelhada, a polpa dela é avermelhada, ela tem essa característica, e é justamente pela presença de uma substância chamada antocianinas, mais especificamente as antocianinas do tipo C3G. Essas antocianinas C3G, elas modificam o metabolismo dos adipócitos. Os adipócitos são as células que armazenam a nossa gordura. É através dela que a gordura começa a ser armazenada no nosso corpo. Então, o processo se dá através da nossa alimentação, quando nós nos alimentamos aí carboidratos, gorduras, proteínas, que são as fontes de macronutrientes, né, do nosso corpo, ou seja, que vão se transformar em energia. Todos esses alimentos vão para a nossa corrente sanguínea, né, esses substratos, através da insulina, ele entra nas células, e aí vai para a organela chamada mitocôndria. A mitocôndria vai transformar isso em energia, e a energia na biologia, né, na nossa fisiologia, chama-se ATP, adenosina trifosfato. Esse ATP é a nossa energia produzida pelo nosso próprio corpo. Caso eu não use a quantidade em que eu produzi de energia, o meu corpo vai pegar o que sobrou e vai transformar em gordura para armazenar. Então, aonde que ele vai depositar? Nos adipócitos, que são as células que servem para armazenar gordura. Através da inibição da expressão dos receptores que captam esses lipídios, ou seja, digamos que eu tenha essa célula lá, o adipócito, digamos que ela seja redondinha, e ela tem uma expressão de captar os lipídios, captar essas gorduras. Novamente, eu me alimentei, essa alimentação virou açúcar, glicose, através da insulina foi para a célula, através da mitocôndria produziu energia, ATP. Se eu não usei essa energia, o corpo vai transformá-la em gorduras, lipídios. E aí, esses adipócitos, eles têm uma expressão de captura desses lipídios e armazenar, depósito. Por isso que nós temos o crescimento das gorduras localizadas, porque é onde estão localizadas essas células de adipócitos. Por isso que a gente tem a famosa pochetinha, o famoso pneu, né, aquela gordurinha aqui debaixo do braço, aquela aqui da papada, ou entre as coxas, é lá que estão os adipócitos. Então, esse é o meu processo de engordamento. E aí eu preciso fazer o processo ao contrário, que seria o processo de emagrecimento. Então, as antocianinas do tipo C3G, aquelas que estão presentes na laranja Mouro, elas têm a inibição, elas conseguem fazer a inibição da expressão desses adipócitos, ou seja, uma vez que o lipídio estava passando ali por esse adipócito, e ele teria aquele impulso de pegar essa gordura e jogar para dentro e armazenar, e você produzir gordura, aumentar a massa de gordura no seu corpo, as antocianinas C3G vão inibir essa expressão. Então, consequentemente, ocorre um menor acúmulo da gordura nos tecidos, porque a partir de então, os adipócitos não irão mais ter essa compulsividade ou essa predisposição genética a pegar os lipídios, jogar para dentro e acumular. Então, você para de acumular gordura dentro dos adipócitos. Isso seria um processo de emagrecimento saudável. Por quê? Os adipócitos não tem como eu diminuir o número deles, não de dentro para fora, só de fora para dentro. Por exemplo, doutor Murilo, abdominoplastia. Eu vou lá e tiro uma faixa de gordura do meu abdômen, jogo fora e colo a parede de cima com a parede de baixo. Então, eu peguei os adipócitos e joguei fora. Fora isso, num emagrecimento saudável, você não consegue eliminar a quantidade de adipócitos, mas você consegue secá-los. Eles estão cheios de gorduras, inchados, inflados. E aí, no processo de emagrecimento,
você vai diminuindo a gordura que está lá dentro, aquela quantidade. Então, as antocianinas do tipo C3G, elas vão inibir essa expressão, os adipócitos não irão mais querer acumular essas gorduras. Isso estimula também a produção de alguns hormônios que favorecem a lipólise, que é a queima da gordura, potencializando essa redução de medidas. Então, a partir do momento que eu faço uso do produto que tem a laranja Moro, primeiro, eu paro de colocar gordura dentro dos adipócitos. Segundo, eu estimulo a produção de alguns hormônios que fazem a lipólise, a quebra das gorduras que já estavam lá acumuladas. Então, eu não acumulo mais e o que já estava acumulado eu começo a quebrar, a fazer lipólise. E aí, esse extrato ou esse substrato vai voltar a ser fonte de energia, fazer o caminho inverso. O caminho normal é sobrou energia, transforma em gordura. O caminho inverso é retransforma aquela gordura em energia novamente. É uma pessoa que está com sobrepeso ou com obesidade, o que ela não tem é energia. Ela não consegue praticar exercícios físicos, ela não consegue acordar cedo, ela tem que tirar um cochilo depois do almoço, ela está sempre com preguiça, está sempre indisposta. Então, estimulação dessa lipólise faz com que essa gordura que está aí parada, causando estresse, ela volte a se transformar em energia e você consegue melhorar esse processo de emagrecimento. Isso aí é o que vai ser a ação da laranja Moro que está presente no dipeso. Da laranja Moro, nós temos aí o zinco e também, se não me engano, tem o selênio, deixa eu só confirmar aqui, eu sei que tem a vitamina C, vai ter zinco e vai ter selênio, é isso mesmo. Então, nós temos o zinco, né, que são minerais envolvidos diretamente na produção e na ação desses hormônios pancreáticos, especialmente a insulina. Lembrando que esses minerais é o que vão carregar a tecnologia VNC. Lembra da historinha lá da ambulância? Ela cria uma faixa só para ela no meio do trânsito, e aí vai um espertalhão e entra atrás da ambulância e se beneficia. Nesse caso, o zinco vai ter a tecnologia VNC, vai abrir a célula. E atrás dele entra a laranja Moro para fazer todos esses efeitos que eu acabei de citar. Além disso, o zinco vai melhorar, otimizar a produção de insulina a nível pancreático, nas células de Langerhans, né, ou células betas pancreáticas. São as células que produzem os hormônios endócrinos, do pâncreas endócrino. Nós temos dois tipos de pâncreas dentro de um mesmo órgão, o pâncreas endócrino e o pâncreas enzimático, que é aquele que faz enzimas digestivas, papaina, pancreatina, lipase, amilase, lactase, que muita gente nasce sem essa produção, e é o intolerante à lactose, e afins. Então, na parte endócrina do pâncreas é produzida a insulina, e o zinco faz parte dessa produção, diretamente dessa produção. Os baixos níveis sanguíneos de zinco geralmente estão associados aos desenvolvimentos de diabetes e doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o zinco a falta de zinco, eu tenho falta de insulina. E se eu tenho falta de insulina, como é que eu vou emagrecer? Eu vou ter o acúmulo de gordura no sangue, eu vou ter uma baixa produção de energia, eu vou ter um alto nível de consumo e de acúmulo de gordura nos meus adipócitos. Tendo a insulina boa, regulada, eu também controlo a minha compulsão alimentar, a vontade de comer. É diferente você ter fome do que ter vontade de comer. Um exemplo fácil aí, uma pessoa que, sei, um morador de rua, por exemplo, que está com fome, faz 2 ou 3 dias que não tem comida. Qualquer coisa que você der para ele vai comer, ele vai achar maravilhoso. Agora, se você não está com fome, você está só com vontade de comer, qualquer coisa não serve. Tem que ser aquilo que você está com vontade de comer. Porque você vai comer com os olhos, não é com a fome, tá? Não é fome, é só vontade de comer. Então, a insulina, a insulina regulada através da suplementação do zinco, ela vai ter esse grande aliado aí na sua compulsividade. Além do cromo. O cromo, ele vai ativar essa enzima chamada tirosina quinase, que ela se localiza nos receptores das insulinas da célula. Após essa ativação, esses receptores se tornam muito mais ativos para a ação da insulina. Então, o cromo ele consegue fazer com que essa insulina age de melhor maneira nos receptores insulínicos. É a mesma coisa do processo VNC. O processo VNC não atua lá modificando a carga elétrica dos átomos desses minerais
para que o receptor iônico queira recebê-lo. A mesma coisa é o cromo na insulina. Ele vai no receptor insulínico e ajuda ele querer receber a insulina. E aí você consegue facilmente atravessar a sua glicose do meio endovenoso para o meio intracelular. Saio das veias, entro dentro das células. Lá no meu citoplasma tem a mitocôndria que vai fazer um ótimo uso dessa glicose. Você não vai ter diabetes, você não vai ter acúmulo de açúcar no sangue, não vai ter problemas renais, não vai ter problemas de má circulação e também vai ter uma produção excelente de energia para que você consiga aí fazer o seu processo de emagrecimento. Além disso, nós temos ainda no de peso a vitamina C, poderosíssima antioxidante, porque tem o poder de doar elétrons. A vitamina C, ela doa elétrons. O que um radical livre faz? Ele encosta numa membrana celular e rouba um elétron, porque o radical livre, ele já chama radical livre porque ele não está eletricamente neutro. Ele está precisando de alguma coisa para ele deixar de ser livre, para ele ter algum tipo de peso molecular. E ele precisa de um elétron, uma carga negativa. Ele chega numa membrana celular, rouba esse elétron, desestrutura aquela célula e vai embora. E aí aquela célula desestruturada começa a morrer. Por isso que quanto mais radicais livres, mais você está envelhecendo, perdendo células novas, deixando suas células velhas. E a vitamina C faz o quê? Doa elétrons. Então, quando você faz a suplementação da vitamina C, ela chega no radical livre e fala: olha, meu filho, pare de estragar a vida das células, toque um elétron para você. Seja feliz. Ele pega o elétron dessa vitamina C e deixa de ser um radical livre e deixa de destruir o equilíbrio das suas células, tá? O equilíbrio energético das células. Toda a bicamada lipídica, ou seja, toda a membrana celular, tem uma estabilidade elétrica. Quando o radical livre encosta nela, ele desestrutura tudo isso. E você começa a oxidar, você começa a envelhecer, principalmente a pele. A pele é o que mais sofre com isso. Além disso, nós temos também a vitamina B6, sua forma ativa, que é a peridoxina, que vai atuar como cofator nessas reações enzimáticas, reações químicas, que envolvem o metabolismo da insulina, dos carboidratos, dos lipídios, para que todos eles possam ser bem absorvidos e bem queimados também pelo nosso organismo. Resumindo, o de peso faz com que a engrenagem gire. Eu paro de acumular gordura, eu produzo mais energia, eu faço lipólise da gordura que eu já tinha acumulado, eu vou otimizar a produção de insulina, melhorar os receptores insulínicos das células, prevenir diabetes, prevenir acúmulo de gorduras e também queimar a gordura que já tinha. Além de ser antioxidante, pela vitamina C, antirradicais livres e melhora as coenzimas e os cofatores que fazem tudo isso acontecer. Por isso essa formulação tão completa, laranja-moro, zinco, cromo, piridoxina, vitamina C, para que tudo haja em sinergia, fazendo com que toda a engrenagem do emagrecimento possa acontecer no seu corpo. Além, claro, dos benefícios que todo mundo já sabe, via de administração sublingual, processo VNC, que é passagem direto nas células, veloce nella cella, para que vocês possam fazer uso e abuso de uma tecnologia e de um produto que conhece o seu sistema fisiológico e sabe aonde atuar, sabe o que fazer num processo de emagrecimento. Certo, doutor Murilo, mas não é emagrecimento dormindo? Até agora eu só estou acordado aqui, até agora eu não vi nada que está dormindo. Bom, aí nós vamos falar um pouco, então, do Fática, que tem na sua formulação a melatonina com o magnésio. O magnésio, ele é um dos precursores da melatonina, tá? Ou seja, para que o meu corpo produza melatonina, precisa de magnésio, tá? E a melatonina, ela é um hormônio endógeno, indolaminérgico, sintetizado a partir do triptofano e é um derivado da serotonina. Então, sem triptofano, sem o hydrox-HTP, né, o 5-HTP, não tem melatonina. Só que no caso, o produto já te dá a melatonina pronta. É claro, você tem algumas outras opções aí para tomar esses precursores, mas aqui o 21,
O Fática já te dá a melatonina pronta. E essas características aí da melatonina, é por isso que ela é conhecida como o hormônio do sono. Porque a apresentação da melatonina, ela acontece na glândula pineal, num processo que é estritamente ligado ao nosso ciclo circadiano. Meu Deus, o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano nada mais é do que a rotina do seu corpo. É como que ele entende aonde ele está, qual meio ele está inserido e o que a natureza tem a ver conosco. Às vezes minha mãe falava assim: "Ah, não vou comer tal coisa porque está de noite". E meu pai sempre respondia: "E o seu estômago tem relógio? Ele sabe se está de noite, se está de dia?" E eu dava risada, eu achava que meu pai tinha razão. Mas não, o nosso corpo tem relógio. Ele entende se está de dia, se está de noite. O relógio dele é o ciclo circadiano. E como é que o corpo sabe se está de dia, se está de noite? Através de alguns estímulos e alguns fatores. Por exemplo, para o meu corpo, qual é a diferença entre dia e noite? Luz e escuro. Se está de dia, vai entrar luz na minha mácula ocular. Se está de noite, não vai ter mais essa entrada de luz. Por isso que o seu avô, sua avó, seus bisavós, talvez até seus pais, dependendo da sua idade, quando moravam no sítio, na roça, na chácara, num lugar que não era cidade, e eles dormiam às 6h30, 6 horas, às 18, 18h30. A janta era às 17, dormia às 18, às 4 da manhã estava levantando para trabalhar. Esse seria o ciclo circadiano ideal, mas como nós descobrimos a luz artificial, nós adentramos a noite e o nosso corpo começa a se adaptar a isso. Agora, no momento, eu estou com uma luz do meu consultório ligada, a luz do meu celular na minha frente, a luz do notebook aqui do meu lado. Então, o meu corpo não está entendendo que está de noite. Ele está achando que está de dia. Por quê? Tem gente falando, tem moto passando na rua, tem som, tem estímulos que dizem para ele que está de dia, que não está de noite. Isso aí vai desestruturando o seu ciclo circadiano. E quando o meu corpo entende que está de noite, quando você começa na sua casa, após as 18 horas, se alimentar com alimentos mais leves, reduzir o barulho, falar mais baixo, não colocar a televisão alta, não assistir filme, não ficar olhando o tablet, o celular, televisão, luz azul entrando na sua mácula, ficar mais calmo, tomar um chá. Você está avisando o seu corpo, tá de noite. E aí a sua glândula pineal vai fazer o quê? Melatonina, o hormônio indutor do sono. E essa melatonina ela vai agir em diversas esferas do nosso corpo. Por isso que nós temos aí a palavra emagrecer dormindo. Por quê? Ela começa regulando um tecido adiposo. Tá? A obesidade, né? Lembra dos adipócitos lá do laranja moro? O tecido adiposo ou seja, tecido, conjunto de células. É um conjunto de adipócitos, é o tecido adiposo. Ele, por uma grave disfunção no obeso, esse tecido adiposo branco, ele é substituído pela melhor capacidade em armazenar os lipídios, que são as gorduras, e as comidas calóricas. E aí o que acontece? De noite, a melatonina vai lá e vai regular esse tecido adiposo. Elas e as adiponectinas. Adiponectinas é um hormônio da saciedade. Quando o seu corpo solta a adiponectina, você não come mais nada. Você pode estar no rodízio de carne, vai vir aquela costela, aquela sua preferida. Você fala assim, não, não cabe mais. É a adiponectina, hormônio da saciedade. Ah, você não come depois que esse hormônio está no sangue. Então a melatonina vai, regula a adiponectina, fala, ó, tá de noite, não é hora mais de comer, e aí você perde a fome. Aí você já começa aí um processo de emagrecimento, você não vai comer. O que acontece hoje em dia? Jantares, festas, restaurantes, o corpo não entende que está de noite, está num barulho, está num barzinho, num showzinho ao vivo, tá tomando álcool, tá dando risada, tá com luz na sua cara, o corpo não entende que está de noite, a melatonina não é secretada, ela não regula a adiponectina e você está comendo, comendo, comendo. É 11 horas, meia-noite você está comendo. Isso faz você engordar. Você não consegue acessar a lipose desses adipócitos, fazer a lipólise, que é o que o laranja-amor ajuda.
ou seja, quebrar essas células de gorduras. E aí você não tem o crescimento do tecido marrom, que é o tecido mais saudável, que tem a maior capacidade de queima calórica. Você tem o aumento da capacidade da respiração celular e uma redução da adipogênese. Tudo isso deveria estar acontecendo de noite, porém não está, pela falta da melatonina e pelo excesso de estímulos à noite no seu corpo. Em conjunto com todos esses processos, tem o aumento do gasto energético que auxilia na perda de peso. Se você está ativo, o seu corpo à noite, ele não vai diminuir o gasto energético, que é o que deveria acontecer. O que deveria acontecer depois das 18 horas, depois que o sol se põe? Você para com esses estímulos, começa a produção da melatonina, começa a regulação da adiponectina, diminui a sua vontade de comer, a sua fome não existe mais, e o seu corpo começa a parar de queimar gordura. E aí a melatonina vai e atua nesta engrenagem para que ele consiga queimar gordura de noite, enquanto você dorme. Por isso, emagrecer dormindo. A melatonina também vai melhorar a resistência insulínica, que é aquele quadro em que o seu receptor insulínico está viciado. Ele não aguenta mais que a insulina bata na porta das suas células, jogar glicose lá dentro. Uma vez que ele jogou glicose, a sua organela vai ter que fazer o ATP, a mitocôndria vai fazer energia, você não vai gastar, e aí essa energia vai, como eu falei lá no outro produto, ser transformada em gordura e os adipócitos vão acumular ela e você vai ter o crescimento do seu abdômen, da pochete, do pneu, de todos aqueles apelidos que tem a gordura localizada. Então a melatonina, ela vai controlar esse ritmo circadiano. Ela é muito conhecida por sincronizar esse ritmo. Faz um teste na sua casa. A sua glândula pineal, como o seu cérebro, após 21 dias na mesma rotina, ele se condiciona. Durma 21 dias seguidos às 18 horas. No 22º dia, quando der esse horário, você vai estar morrendo de sono. Seu corpo acostumou, adaptou, seu corpo criou uma rotina em que esse é o horário de dormir. E aí, se você chega nesse horário, você vai ter muito sono. Vai ter um pico de secreção de melatonina. Se você ficar ao contrário, 21 dias dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, no 22º dia, você pode entrar num quarto escuro, sem barulho, sem luz, deitar, sem preocupação, não dorme, você rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá. Só vai dormir lá para meia-noite, porque teu cérebro condicionou que esse não era o horário de melatonina mais. Por mais que não tenha os estímulos. Para acordar é a mesma coisa. Acorde 21 dias às 5 horas da manhã. No 22º dia, não precisa mais colocar o despertador, você vai acordar às 5 da manhã, vai ter um pico de cortisol, sua pineal aprendeu que 5 horas da manhã é a hora de acordar, vai soltar cortisol, vai prender melatonina e você vai acordar sozinho nesse horário. É um condicionamento, é o ciclo circadiano. Isso aí vai fazer com que toda a engrenagem do seu corpo melhore. A melatonina melhora a inflamação, melhora o estresse oxidativo e também melhora a desbiose intestinal. Não sei se vocês têm essa informação, mas fora do cérebro, depois do cérebro, o lugar onde eu mais tenho neurônios no meu corpo é no intestino. E é onde eu mais tenho receptores de serotonina e de melatonina é no intestino. Por isso que todo mundo diz que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, a melatonina vai melhorar, inclusive, problemas intestinais, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, intestino permeável e desbiose intestinal. Melhora a microbiota desse intestino. E aí, você seguindo um bom estilo de vida, uma boa alimentação, deixando esses fatores que inibem a melatonina de fora, o som alto de noite, a luz artificial, barulho na casa, dormir com a luz ligada, dormir assistindo filme, dormir no sofá. Esse aí você não dormiu da maneira correta, você apagou de cansaço. Mas não é que o seu corpo dormiu da maneira correta. Tanto que quando você dorme no sofá assistindo filme, a hora que você acorda, seja de madrugada, seja no dia seguinte, você fala, ué, mas eu dormi aqui? Eu nem lembro a hora que eu dormi.
Por quê? Porque o seu corpo não desligou da maneira correta. Foi como você fosse lá na geladeira, em vez de programar ela para desligar, você vai e puxa da tomada. E aí tudo que estava programado se perde. Um computador que, em vez de você ir lá, iniciar, desligar, aí ele vai carregar, vai fechar tudo que estava lá, vai salvar tudo. Outra vez que você ligar, vai estar tudo salvo. Agora, pega o computador ligado, vai lá e arranca da tomada. Perdeu tudo. Se você não salvou, perdeu tudo. A memória, essa última memória, é a mesma coisa. Se você não dormiu da maneira correta, se você apagou de cansaço, você perdeu aqueles últimos momentos que você estava acordado. Você pode até tentar lembrar em qual momento do filme você dormiu, você não consegue. Então, todos esses estímulos têm que ser retirados. E aí, o uso do Belferote 6 de peso, do Belferote 21 Fática, vai contribuir para todo esse processo. A queima da gordura, a regulação do ciclo circadiano, o metabolismo do seu corpo, antirradicais livres, fazer lipólise da gordura, não inibir a expressão dos adipócitos para ele não acumular mais células lipídicas, melhorar o seu sono, fazer com que você tenha acesso ao sono REM, ter uma boa noite de descanso, para que no dia seguinte você acorde bem, não acorde estressado, não acorde incomodado. O estresse ajuda na compulsão alimentar. Quem não desconta um estresse uma noite mal dormida, no outro dia na comida. Então, todos esses processos, em sinergia, atuando como uma engrenagem, é que irão contribuir e fazer a perda de peso sua ou de quem estiver fazendo uso de peso e do Fática também. Qual seria o horário ideal para tomar o de peso? A nossa indicação é que tome 2 vezes ao dia. Então, tem algum horário ideal para tomar o de peso? O horário ideal seria por volta de 1 hora antes de você deitar para dormir, tá? E estando conversando aí, algumas pessoas estão fazendo teste aí de usar esses dois produtos no emagrecimento. Tem um feedback que melhorou muito o funcionamento intestinal, tá? Dessas pessoas, porque eu falei que a melatonina, ela tem receptores no intestino. E assim, seria o ideal fazer uso de meia dose do de peso 1 hora antes de dormir. E a dose completa do Fática também 10, 15 minutos depois, claro, sempre lembrando, não fazer um seguido do outro por conta dos receptores sublinguais, a gente tem que dar um tempo para ele. Então, usar o Fática meia dose e depois aí de 15 a 20 minutos, usar o de peso meia dose e Meia depois de dose 15 que a a gente 20 está minutos, falando seriam 7 jatos, né? isso, A 7 já. primeira, a primeira dose, você recomendaria, por exemplo, algum período de manhã, antes do almoço, depois do almoço? Qual o período que você recomendaria? A primeira dose 1 hora antes do almoço, tá? Por que que ela tem que ser antes? Porque ela tem o cromo e o zinco que vão regular a insulina e que vão tirar a compulsividade, a vontade de comer. Deixar só a fome e tirar a vontade de comer. Então, 1 hora e meia antes, para que a hora que você chegue lá para servir o seu almoço, que geralmente é a refeição do dia que a gente mais comete exagero. Geralmente a gente almoça fora, aí num restaurante, daí você come com o olho, que vai ter várias opções lá e tal, acaba servindo mais do que deveria. Então, 1 hora e meia antes do almoço, 7 jatos. E depois, 1 hora antes de deitar, 7 jatos. E a dose completa do 21, 20 a 15 minutos depois. Belferote, seja líder do seu bem-estar.